Vamos mergulhar numa das histórias mais fundamentais que existem. A ideia aqui é bem simples. A gente vai deixar as interpretações de lado por um momento e ir direto na fonte para entender passo a passo o que o texto original nos conta sobre a perda do paraíso. Então, a pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa: o que foi que de fato aconteceu lá no Jardim do Éden? Para a gente tentar responder isso, vamos reconstruir essa narrativa, sabe? Peça por peça, exatamente como ela é contada. Bom, toda história tem um ponto de partida, né, um gatilho. E aqui, quem chega para colocar tudo em movimento é a serpente, que é descrita como o animal mais astuto de todos. E ela não perde tempo. Ela já chega com uma abordagem bem específica. Olha só a estratégia. Ela não chega dando uma ordem nem fazendo uma afirmação. Ela chega com uma pergunta que já tem uma leve distorção. É verdade que Deus proibiu de comer de todas as árvores? É uma pequena torção, mas é o suficiente para plantar ali a primeira sementinha da dúvida. A mulher, por outro lado, mostra que ela entendeu a regra perfeitamente. Ela corrige a serpente na hora. Não, não, a gente pode comer de todas as árvores. Só daquela ali, do meio do jardim, que não pode. A consequência seria a morte. Ou seja, a regra e a punição estavam bem claras para ela. E é aqui que o jogo vira de verdade. A serpente abandona a sutileza e parte para um confronto direto. Ela simplesmente diz: vocês não vão morrer. De jeito nenhum. É uma negação total, um desafio claro e aberto à palavra de Deus. Mas ela não para na negação. Depois de dizer que não há perigo, ela apresenta a grande promessa. E aqui está a isca de verdade. Não é sobre o sabor do fruto, é sobre o que ele oferece. A chance de se tornar como Deus, de ter acesso a um conhecimento que até então era divino. É uma oferta, é uma oferta muito poderosa. Certo. Então o cenário está montado, a dúvida foi plantada, a promessa foi feita, e agora tudo se resume ao momento da decisão. O que fazer com essa informação? O texto nos dá um vislumbre do processo de pensamento da mulher. Ela avalia a situação em 3 pontos. Primeiro, o fruto parece saboroso. Segundo, é bonito, atrai o olhar. E terceiro, o mais importante, ele era a chave para obter o tal entendimento. A promessa da serpente estava ecoando forte ali. E então, o pensamento vira ação. É uma sequência bem deliberada. Ela olhou, pegou e comeu. Mas o ponto crucial vem agora. Ela também deu ao marido que estava com ela. E ele comeu. Ou seja, não foi um ato solitário, foi uma decisão compartilhada. E a consequência é imediata. Só que não é a morte física que tinha sido mencionada. É outra coisa. É como se a percepção deles mudasse radicalmente. De repente, os olhos se abrem para uma nova realidade, uma nova forma de se enxergar. E a primeira coisa que esse novo conhecimento traz é a vergonha, a consciência da própria nudez, que antes era natural, agora se torna um símbolo de vulnerabilidade. E a reação instintiva é se cobrir, se esconder. Essa nova consciência não para na vergonha. Ela evolui muito rápido para um sentimento ainda mais forte: o medo. E o que desperta esse medo? O simples som da voz de Deus caminhando pelo jardim. A resposta de Adão, quando é encontrado, é muito reveladora. Ele conecta tudo. Eu ouvi a tua voz, fiquei com medo, porque eu estava nu, e aí eu me escondi. O medo é uma consequência direta dessa nova percepção sobre si mesmo. A pergunta de Deus, no entanto, vai direto ao ponto. Ignora a desculpa da nudez e foca na raiz de todo o problema, o ato de desobediência. Não tinha como escapar dessa pergunta. E aqui começa o famoso jogo de empurra. Ao invés de assumir a responsabilidade, Adão a desvia. A culpa, segundo ele, é da mulher. E, de uma forma bem sutil, ele ainda joga uma indireta para Deus: a mulher que tu me deste. A mulher, quando questionada, segue exatamente o mesmo padrão. Ela admite que comeu sim, mas a culpa não foi dela. Foi da serpente que a enganou. E assim a responsabilidade vai sendo passada adiante, de um para o outro. Só que transferir a culpa não elimina as consequências. Muito pelo contrário. Agora cada um dos 3 envolvidos nessa história vai ter que ouvir a sua sentença. E as sentenças são profundas, elas alteram a própria natureza das coisas.
A serpente é amaldiçoada fisicamente. A experiência humana é transformada. A mulher vai enfrentar dor e uma nova dinâmica de poder no relacionamento. E o homem vai ter que lutar contra a terra. O trabalho passa a ser um esforço doloroso. As sentenças individuais foram dadas, mas ainda faltava a consequência final, o grande ato que fecha essa tragédia, a expulsão definitiva do jardim. O próprio texto explica o motivo. A promessa da serpente, de um jeito torto, se cumpriu. O ser humano agora tinha o conhecimento do bem e do mal. E essa nova condição representava um perigo que não existia antes. O perigo era a combinação das duas árvores especiais. Pensa só, se o homem, agora conhecendo o mal, também comesse da árvore da vida, ele se tornaria imortal nesse estado. A expulsão, então, foi uma forma de impedir que essa combinação acontecesse. E com isso, a porta se fecha. Todo aquele caminho, desde a primeira pergunta da serpente até o jogo de culpa, leva a este momento final, o exílio. Eles são lançados fora do único lar que já conheceram. E para garantir que o caminho de volta estivesse permanentemente bloqueado, guardas sobrenaturais são posicionados na entrada, querubins e uma espada de fogo. A mensagem era clara: o paraíso estava perdido de vez. E a gente termina com a grande questão que essa história deixa no ar. A serpente prometeu um conhecimento divino, e de certa forma essa promessa foi cumprida. Mas o preço foi o paraíso. A pergunta que fica para a gente refletir é: será que essa troca valeu a pena?